Imposto de renda médico. Olá, meu amigo, minha amiga, doutor, doutora, você que é médico, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a esse vídeo, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Se você ainda não é inscrito, pausa esse vídeo aí agora, se inscreve em nosso canal para você sempre ficar por dentro dos assuntos que a gente coloca por aqui, como pagar menos impostos dentro da legalidade, gestão financeira, gestão trabalhista e diversos outros que podem te ajudar bastante aí no seu dia a dia profissional. O médico, quando ele atua, quando ele trabalha numa clínica, num hospital, na maioria das vezes ele trabalha por conta própria, ele não trabalha CLT, a não ser, é claro, que se trabalha para um hospital muito grande que contrata via CLT, que hoje está cada dia mais raro, ou quando ele passa num concurso público, aí sim ele já tem o seu rendimento formalizado. Mas fora essas hipóteses, a maioria dos médicos, dos profissionais, trabalham nas clínicas e nos hospitais e precisa decidir como vai fazer a formalização do seu rendimento. Isso tem impacto direto com a declaração do imposto de renda pessoa física. Por quê? Porque na hora que você vai fazer a sua declaração do imposto de renda pessoa física, se você trabalha como um prestador de serviço autônomo, sem vínculos de emprego, você tem que detalhar mês a mês todos os valores dos rendimentos recebidos e você vai pagar imposto de renda sobre esses recebimentos. O médico que trabalha, por exemplo, no consultório próprio ou no consultório de terceiros e não tem um CNPJ, o que ele pode fazer é emitir recibos diretamente para os pacientes de cada consulta que ele faz, de cada exame, de cada procedimento, de cada cirurgia, e depois somar esses recibos, que são o seu rendimento, e colocar esse rendimento na declaração do imposto de renda. O problema é que, primeiro, o imposto de renda de pessoa física sobre esses valores é bastante alto. Você vai pagar aí em torno de 27,5%, porque a grande maioria dos profissionais vão ficar com recebimento médio acima do valor do teto para pagar a alíquota máxima. Então, essa é a primeira questão. Segunda questão, a maioria dos profissionais só se preocupam em pagar o imposto de renda, inclusive na época da declaração, sendo que, na verdade, quem trabalha por conta própria tem que recolher o imposto de renda mensalmente, antecipadamente, num chamado carnê-leão, onde você paga mensalmente, depois na época da declaração do imposto de renda pessoa física, inclui-se esses rendimentos, informa os valores que já foram pagos para serem deduzidos, e se você tiver pago mais, você recebe de volta através de uma restituição, ou se você tiver pago menos, você tem que pagar um complemento. E isso é um ponto de preocupação que você deve observar. Outra questão é que a maioria preocupa com o imposto de renda, mas não paga o INSS. A Previdência Social, para quem trabalha por conta própria, é de 20%, isso mesmo, 20% sobre o valor do rendimento. Se você coloca as informações do seu rendimento na sua declaração do imposto de renda pessoa física e não está pagando o INSS no momento, você está com essa área da sua organização, da sua profissão, digamos assim, vulnerável. Por quê? Porque você está entregando para a Receita Federal, que é a administradora, gestora também, para cobrar a Previdência, você está entregando as informações do seu rendimento e não está pagando o INSS. Então, a qualquer momento, a Receita Federal pode levantar, e isso nem precisa de ser humano para fazer isso, só pelos computadores mesmo, através de processamento, ela levanta todos os contribuintes que são profissionais liberais, que informaram que receberam rendimentos de prestação de serviço como autônomos e que não recolheram o INSS e mandam a cartinha para você te cobrando o INSS. Pode inclusive fazer isso de forma retroativa, se pegar isso, por exemplo, dos últimos 5 anos, 20% por cada mês do seu rendimento, vai dar um valor bem alto e aí você fica com isso vulnerável e vai ter esse problema. Outra questão também é que para regularizar, nós estamos falando aqui de imposto de renda médico, mas você tem que regularizar também a parte municipal, porque atividade de prestação de serviços médicos é base de cálculo do ISS, que é o Imposto sobre Serviço. E se você não tem um CNPJ, você tem que se inscrever na Prefeitura, na Secretaria de Fazenda Municipal, como um contribuinte autônomo, dizer que você presta serviços médicos e recolher o valor do ISS
fixo na periodicidade que a sua cidade, que a legislação da sua cidade definir. Então, se você trabalha por conta própria, não tem um CNPJ e só está fazendo a sua declaração do imposto de renda pessoa física, você está com INSS vulnerável e com o ISS também vulnerável. Isso pode te dar problema. Outra coisa importante na declaração do imposto de renda do profissional médico é que o seu patrimônio, a evolução do seu patrimônio de um ano para o outro tem que ser compatível com o seu rendimento. Então você veja, se esse ano você fez a sua declaração e colocou que em 31/12 você tinha lá um patrimônio de 500 mil, e no ano seguinte você relacionou o seu patrimônio e o total deu 800 mil, então o seu patrimônio cresceu de um ano para o outro 300 mil. Se você não tiver uma renda de 300 mil, de onde que saiu o dinheiro para você crescer esse patrimônio? A não ser que o seu cônjuge tenha um trabalho formal e tenha usado o dinheiro dele para comprar patrimônio que foi colocado no seu nome, que é uma justificativa, mas aí tem o jeito certo de fazer a declaração do imposto de renda para informar isso, mas fora isso, você também está vulnerável, porque fica parecendo para a Receita Federal que você cresceu o seu patrimônio com um rendimento que você não declarou, ou seja, não declarou para não pagar imposto. E aí a Receita pode te notificar para justificar por que isso aconteceu e eventualmente você pode vir a ter que pagar o imposto, pagar multa por sonegação e ter problemas com o fisco. Então é outro ponto que você deve tomar muito cuidado e ter muita atenção. Na prática, na grande maioria dos casos, os hospitais e as clínicas maiores contratam como PJ. E um CNPJ para o profissional médico costuma ser muito mais atrativo e muito mais econômico do ponto de vista tributário. Então, o ideal mesmo é que você conte com uma contabilidade especializada na área médica, passe as suas informações, marque uma reunião, passe as suas informações, o seu momento de vida, quais são as suas pretensões. Seja feito um levantamento dos seus dados, uma simulação de o quanto você paga de imposto para ficar regular na pessoa física, o quanto você paga na pessoa jurídica, e aí você, se decidindo melhor e sendo mais adequado para você, abre um CNPJ, porque aí você vai ficar totalmente regularizado e ter uma economia tributária, pagando um imposto menor e poder ficar tranquilo exercendo as suas atividades e atendendo seus pacientes. Tá joia? Espero que você tenha gostado dessas dicas. Muito obrigado por você ter ficado comigo aqui até o final. Dá um joinha aí para a gente levar esse conteúdo ao maior número de pessoas possível. Compartilhe com algum profissional médico para quem você acha que esse conteúdo pode ser útil. E muito obrigado. Um abração. Até mais. Tchau.